A chuva cai em cortinas pesadas sobre as ruas de Pinheiros nesta segunda-feira de março, transformando a avenida em um rio turvo, que reflete as luzes dos semáforos e dos faróis dos carros. São 6h20 da manhã, e Ethan Santos já está atrasado. Ele corre pela calçada estreita, saltando poças e desviando de pedestres que se abrigam sob marquises e pontos de ônibus lotados. A mochila preta nas costas balança a cada passada, guardando sua marmita de arroz, feijão e ovo frito, que preparou às pressas enquanto Lia ainda dormia. A filha ficou na casa da vizinha, Dona Cida, que sempre ajuda nas emergências e nunca cobra nada, além de um sorriso e uma conversa no fim de semana. Ethan sabe que não pode abusar dessa generosidade, mas hoje não teve escolha. O despertador não tocou. Ou ele simplesmente não ouviu. Exausto das horas extras que fez consertando a moto do cunhado do patrão, até quase meia-noite. Ele atravessa a rua Teodoro Sampaio, correndo entre os carros parados no sinal, sentindo a água fria invadir o tênis furado. As meias já estão encharcadas, e ele sabe que vai passar o dia todo com os pés gelados. Mas isso é o menor dos problemas. A oficina do seu Mário fica a 3 quarteirões dali e Ethan deveria ter chegado às 6 em ponto para abrir o portão, ligar as máquinas e começar a organizar as ordens de serviço do dia. Seu Mário é um homem justo, mas inflexível com horários. Já advertiu Ethan 2 vezes no último mês e deixou claro que uma terceira falta seria a última. Ethan aperta o passo, sentindo o coração bater no peito, mais pela ansiedade do que pelo esforço físico. Ele não pode perder esse emprego, ou agora. Não quando o aluguel está vencendo na sexta-feira e a mensalidade da creche da Lia já passou do prazo de pagamento. Na esquina da Cardeal Arco Verde com a Mourato Coelho e San, para abruptamente, uma senhora idosa está parada na beira da calçada, segurando uma sacola de feira em cada mão e olhando para o fluxo intenso de veículos com uma expressão de desamparo absoluto. Ela usa um casaco bege claro, já encharcado pela chuva, e seus cabelos brancos estão colados na testa. Os óculos estão embaçados. Ela dá um passo tímido para a frente, mas recua quando um ônibus passa buzinando, levantando uma onda de água suja que quase a atinge. Ethan olha para o relógio no pulso. São 6h25. Se ele parar para ajudar, vai chegar ainda mais tarde. Se não parar, a mulher pode ficar ali por mais meia hora ou se arriscar a atravessar sozinha e sofrer um acidente. Ele respira fundo e se aproxima da senhora, tocando levemente seu braço. Ela se assusta, mas quando vê o rosto dele, sua expressão se suaviza. Ethan pergunta se ela precisa de ajuda para atravessar e ela confirma com um aceno de cabeça. Aliviada, ele pega as 2 sacolas pesadas, coloca uma sobre cada ombro e estende o braço para que ela se apoie. Juntos, eles esperam a abertura no trânsito. Um carro freia bruscamente e o motorista bufa impaciente, mas Ethan levanta a mão em um gesto de agradecimento e segue em frente, caminhando devagar para acompanhar o ritmo da senhora. Do outro lado da avenida, ele ajuda a mulher a subir na calçada e devolve as sacolas. Ela sorri e agradece diversas vezes, segurando a mão dele com uma força surpreendente para alguém tão frágil. Ethan diz que não precisa agradecer, deseja um bom dia e volta a correr. Quando finalmente chega à oficina, são 6h42. O portão ainda está fechado e há 2 clientes esperando do lado de fora, protegidos por um toldo improvisado. Ethan saca a chave do bolso e abre o cadeado, pedindo desculpas pelo atraso. Os clientes entram reclamando do frio e da demora, mas Ethan mal os ouve. Está focado em ligar tudo rapidamente, vestir o macacão e começar a trabalhar antes que seu Mário apareça. Mas a sorte não está do lado dele hoje. O patrão surge na porta lateral do escritório, com uma expressão fechada e os braços cruzados. Ethan sente o estômago revirar. Seu Mário não diz nada por alguns segundos, apenas observa o mecânico se apressar para organizar as ferramentas. Então, ele pede para Ethan vir até o escritório. O pequeno cômodo cheira a óleo diesel e café requentado. Há um calendário na parede com a foto de uma mulher de biquíni, ao lado de um carro antigo, e uma mesa coberta de notas fiscais, recibos e peças avulsas.
Seu Mário se senta na cadeira giratória, que range ao menor movimento e aponta para a banqueta do outro lado da mesa. Ethan se senta sentindo água escorrer das roupas e formar uma pequena poça no chão. Seu Mário começa falando que gosta do trabalho de Ethan, que ele é competente, rápido e honesto, mas continua dizendo que não pode mais tolerar atrasos. A oficina tem compromissos, clientes que esperam, prazos a cumprir. Ethan tenta explicar sobre a senhora na avenida, sobre o despertador, sobre a correria da manhã, mas seu Mário levanta a mão interrompendo. Ele diz que não quer ouvir desculpas. Diz que Ethan já teve chances demais e que a decisão está tomada. Ethan sente o chão sumir debaixo dos pés. Ele abre a boca para argumentar, para prometer que isso nunca mais vai acontecer, mas as palavras não saem. Seu Mário já está enchendo um envelope pardo com o dinheiro dos dias trabalhados na semana e estende para Ethan, evitando olhar nos olhos dele. Ele diz que lamenta, mas que é assim que as coisas têm que ser. Ethan pega o envelope com as mãos trêmulas, levanta-se e sai do escritório sem dizer mais nada. Os dois clientes que esperavam pelo atendimento olham para ele com curiosidade, mas Ethan passa direto, tira o macacão ainda pendurado no gancho da parede e deixa a oficina. A chuva continua caindo lá fora, agora mais fina, quase uma garoa persistente. Ele caminha sem rumo por alguns minutos, tentando processar o que acabou de acontecer. Perdeu o emprego por causa de um atraso de 40 minutos, por ter ajudado uma senhora a atravessar a rua. Ele para em frente a uma padaria e conta o dinheiro dentro do envelope. R$320. É tudo o que tem até conseguir outro trabalho. O aluguel do apartamento onde mora com Lia custa R$700. A creche cobra R$450, fora a conta de luz, água, gás e as compras do mês. Ethan encosta na parede da padaria e fecha os olhos, tentando controlar o pânico que sobe pelo peito. Ele respira fundo, abre os olhos e guarda o dinheiro no bolso da calça. Não pode desmoronar agora. Precisa encontrar outro emprego o quanto antes. Pega o celular e começa a ligar para conhecidos, outros mecânicos, donos de oficinas que já o chamaram para trabalhos eventuais. A maioria não atende. Os que atendem dizem que não tem vaga no momento, mas que vão anotar o telefone dele caso surja algo. Ethan passa o resto da manhã perambulando pela região, entrando em oficinas, postos de gasolina, lojas de autopeças. Em todos os lugares ouve a mesma resposta: não tem vaga, pode deixar o contato. A gente liga se aparecer alguma coisa. No meio da tarde, ele desiste e volta para casa. O apartamento fica em um prédio antigo de 3 andares na Vila Madalena, sem elevador e com as paredes descascadas. Ethan sobe os degraus lentamente, sentindo o peso da derrota em cada passo. Ao abrir a porta, encontra Lia desenhando na mesinha da sala. Ela levanta os olhos e sorri ao vê-lo correndo para abraçá-lo. Ethan a levanta no colo e finge que está tudo bem, perguntando o que ela desenhou hoje. Lia mostra um papel coberto de traços coloridos que, segundo ela, representa uma família com um cachorro e uma casa com jardim. Ethan sente um aperto no coração, mas mantém o sorriso. Dona Cida está na cozinha, esquentando uma panela de macarrão. Ela olha para Ethan com uma expressão preocupada, percebendo que algo está errado, mas não pergunta na frente da menina. Ethan agradece por ela ter cuidado de Lia e diz que vai assumir dali. Dona Cida limpa as mãos no avental, despede-se com um beijo na bochecha de Lia e vai embora. Não sem antes sussurrar para Ethan que se ele precisar de qualquer coisa é só bater na porta. Ethan agradece novamente e fecha a porta. Lia volta a desenhar e ele se senta no sofá, observando a filha. Ela é o motivo de tudo. A razão pela qual ele acorda todos os dias, trabalha até tarde, faz malabarismos com o pouco dinheiro que tem. Desde que a mãe da menina foi embora há 3 anos, Ethan criou Lia sozinho. Nunca teve ajuda de ninguém, além de vizinhos solidários como Dona Cida. Nunca reclamou, mas agora, pela primeira vez, sente que talvez não consiga dar conta. A noite cai e Ethan prepara o jantar. Esquenta o macarrão que Dona Cida deixou, frita alguns ovos e chama Lia para a mesa. Eles comem em silêncio, ou melhor, Lia fala sem parar sobre o que aconteceu na creche, sobre a amiguinha
que ganhou uma boneca nova, sobre a professora, que contou uma história de princesas. Ethan ouve tudo com atenção, fazendo perguntas, sorrindo nos momentos certos. Depois do jantar, dá banho em Leah, escova os dentes dela, coloca o pijama de gatinho que ela adora e a leva para a cama. Ele senta na beirada do colchão e começa a contar uma história inventada sobre um cavaleiro que vivia em uma floresta mágica. Leah adormece antes do final, com a mãozinha segurando o dedo do pai. Ethan a beija na testa, apaga a luz do quarto e vai para a sala. Ele se senta no sofá e abre o caderno onde anota todas as despesas e receitas do mês. Pega uma caneta e começa a fazer as contas. Com os R$320 que recebeu, mais os 150 que ainda tem guardados, ele tem R$470. Precisa de no mínimo 1.200 para cobrir o básico. Faltam os R$730. Ethan encosta a cabeça no encosto do sofá e olha para o teto manchado de umidade. Pensa em vender a moto que tem na garagem, mas ela é sua ferramenta de trabalho. Sem a moto, não consegue fazer fretes nem entregas rápidas. Pensa em pedir dinheiro emprestado, mas não tem a quem recorrer. Seus pais morreram há anos. Não tem irmãos e os poucos amigos que tem estão na mesma situação financeira que ele. Pensa em ir a um agente de crédito, mas sabe que os juros vão sugar o pouco que conseguir ganhar nos próximos meses. Ethan passa a noite em claro, navegando em sites de emprego, enviando currículos, respondendo anúncios. A maioria das vagas exige experiência em áreas que ele não domina ou oferece salários que mal cobririam metade das despesas. Ele se inscreve em tudo mesmo assim, sabendo que a concorrência é brutal e que as chances de ser chamado são mínimas. Às 4 da manhã, desiste e tenta dormir algumas horas. O sono é agitado, cheio de sonhos confusos, onde ele corre atrás de algo que nunca consegue alcançar. Acorda com o som do despertador às 7. Prepara o café da manhã para Leah, a leva até a creche e volta para casa. Passa o dia inteiro ligando para contatos, visitando oficinas, fazendo bicos eventuais. Consegue R$50 consertando a geladeira de um vizinho e outros 30 ajudando o amigo a trocar o óleo do carro. É pouco, mas já ajuda. Os dias seguintes seguem a mesma rotina exaustiva. Ethan acorda cedo, cuida de Leah, sai para procurar trabalho. Faz pequenos serviços aqui e ali. Volta para casa à noite e tenta esconder da filha o desespero que sente. Leah percebe que algo está diferente. Ela pergunta por que o pai está sempre cansado. Por que eles não comem carne no jantar como antes? Por que ele não sorri tanto? Ethan inventa desculpas. Diz que está tudo bem, que ele só está um pouco ocupado, mas que logo tudo vai melhorar. Leah parece aceitar as explicações, mas às vezes Ethan a pega olhando para ele com uma expressão de preocupação que não deveria existir no rosto de uma criança de 6 anos. Na sexta-feira, Ethan recebe a visita do proprietário do apartamento. O homem é direto e quer saber quando vai receber o aluguel atrasado. Ethan pede mais uma semana. Promete que vai pagar tudo com juros, mas o proprietário balança a cabeça. Ele diz que já deu muitas chances, que precisa do dinheiro e que se Ethan não pagar até a próxima sexta-feira, vai ter que desocupar o imóvel. Ethan tenta negociar, mas o homem já está saindo, batendo a porta com força. Ethan se senta no chão da sala, as pernas tremendo, e pela primeira vez em anos, sente vontade de chorar. Mas não chora. Não pode. Precisa ser forte por Leah. Naquela mesma tarde, o telefone toca. Ethan atende sem olhar o número, esperando ser mais uma cobrança ou mais uma negativa de emprego. Do outro lado da linha, uma voz feminina e firme se apresenta. É Helena Guimarães, diretora da Fundação Guimarães. Ethan franze a testa, sem entender. Ela explica que está ligando porque soube através de sua avó, Dona Odete Guimarães, sobre um incidente que aconteceu há alguns dias. Ethan demora alguns segundos para processar, mas então se lembra a senhora que ajudou a atravessar a avenida. Helena continua falando, dizendo que a avó ficou sabendo que ele perdeu o emprego por causa do atraso e que isso a deixou profundamente indignada. Helena diz que gostaria de ir com Reclo pessoalmente para conversar sobre uma proposta. Essan excita, desconfiado. Parece bom demais para ser verdade, mas Helena é insistente e educada.
e ele acaba aceitando marcar um encontro para o dia seguinte. No sábado de manhã, Ethan deixa Lia com Dona Cida e pega um ônibus até o endereço que Helena passou. É um bairro nobre, com ruas arborizadas e casas enormes protegidas por muros altos. Ele desce na frente de um edifício comercial moderno, todo de vidro espelhado, e confere o número 3 vezes antes de entrar. A recepção é luxuosa, com piso de mármore, plantas ornamentais e um segurança de terno que o observa com desconfiança. Ethan se aproxima da recepcionista e diz que tem um encontro marcado com Helena Guimarães. A mulher digita algo no computador, pede para ele aguardar e faz uma ligação. Alguns minutos depois, uma porta lateral se abre e surge uma mulher jovem, elegante, vestindo um blazer azul marinho e calça social. Ela caminha até Ethan com a mão estendida e um sorriso cordial. Helena o cumprimenta e o convida para subir até o escritório. Eles entram em um elevador espelhado que sobe silenciosamente até o 10º andar. Ethan se sente deslocado, observando seu reflexo ao lado da mulher impecável que está ao seu lado. Ele está usando a melhor roupa que tem, uma calça jeans escura e uma camisa de botão branca que comprou em uma liquidação há 2 anos. Mas ainda assim, parece um intruso naquele ambiente. Helena, no entanto, não demonstra qualquer desconforto. Ela faz perguntas casuais sobre o trajeto, sobre o tempo, mantendo a conversa leve até chegarem ao escritório. A sala é ampla, com uma mesa de vidro, estantes cheias de livros e uma vista panorâmica da cidade. Helena oferece café e Ethan aceita, mais para ter algo para fazer com as mãos do que por vontade de beber. Ela se senta em uma poltrona e indica para Ethan se sentar no sofá em frente. Começa explicando quem é, o que a fundação faz e como sua avó relatou o episódio da travessia. Ethan ouve em silêncio, ainda processando o fato de estar ali. Helena fala sobre a indignação que sentiu ao saber que um ato de bondade resultou em uma punição tão severa. Diz que a fundação trabalha com projetos sociais voltados para a capacitação profissional e geração de renda, e que está desenvolvendo um programa novo, que pode ser perfeito para alguém com as habilidades dele. Ethan pergunta de que se trata e Helena explica. O projeto consiste em restaurar motos antigas, doadas por empresas e colecionadores. Essas motos seriam reformadas por uma equipe coordenada por um profissional experiente e depois leiloadas em eventos beneficentes. O dinheiro arrecadado seria revertido para comunidades carentes. A fundação precisa de alguém que entenda de mecânica, que saiba liderar uma equipe pequena e que compartilhe dos valores do projeto. Ethan escuta com crescente interesse, mas também com desconfiança. Pergunta quanto tempo duraria o trabalho e quanto pagaria. Helena responde que inicialmente seria um contrato de 6 meses, renovável conforme o andamento do projeto, e que o salário seria de R$ 4.000 mensais, além de vale transporte e vale refeição. Ethan quase engasga com o café. R$ 4.000 é mais do que ele ganhava na oficina do seu Mário. Muito mais. Ele pergunta por que ela está oferecendo isso a ele, um desconhecido que ela nunca viu na vida. Helena sorri e diz que acredita em sinais, em oportunidades que surgem por razões que nem sempre entendemos de imediato. Diz que ficou impressionada com o relato da avó e que quer dar a ele a chance que ele merece. Ethan sente um misto de emoção e incredulidade. Ele quer aceitar, mas uma parte dele ainda duvida que isso seja real. Helena percebe a hesitação e diz que entende se ele precisar pensar, mas que gostaria de uma resposta até segunda-feira porque precisa começar o projeto logo. Ethan respira fundo e diz que aceita. Não precisa pensar. Precisa do emprego, precisa do dinheiro, precisa dessa chance. Helena sorri, satisfeita, e estende a mão novamente. Eles apertam as mãos. E ela diz que vai providenciar toda a documentação e que ele pode começar na próxima semana. Ethan sai do edifício caminhando nas nuvens. Não consegue acreditar no que acabou de acontecer. Liga para a Dona Cida e pede para ela ficar com Lia mais um pouco porque precisa resolver algumas coisas. Passa o resto do dia andando pela cidade, sorrindo sozinho, sentindo uma leveza que não sentia há anos. Quando finalmente volta para casa à noite, Lia corre para a Brócolo e pergunta:
por que ele está tão feliz. Ethan a levanta no ar e diz que conseguiu um emprego novo, um emprego muito bom, e que agora as coisas vão melhorar. Lia bate palmas e pergunta se eles vão poder comer hambúrguer de novo. Ethan ri e promete que sim, que vão comer hambúrguer, pizza, sorvete, tudo o que ela quiser. Naquela noite, ele consegue dormir tranquilo pela primeira vez em semanas. Sonha com motos reluzentes, com Lia correndo em um parque, com um futuro que finalmente parece possível. Na segunda-feira, Ethan acorda às 5 da manhã, 1 hora antes do necessário. A ansiedade não o deixa dormir mais. Ele toma banho, faz a barba com cuidado, veste a mesma camisa branca que usou na entrevista e uma calça jeans limpa. Prepara o café da manhã para Lia, que ainda boceja sonolenta enquanto come o pão com manteiga. Ele a leva até a creche mais cedo do que o habitual e explica para a diretora que agora tem um emprego novo e um horário diferente. A diretora sorri e diz que está feliz por ele, que Lia é uma menina adorável e que eles vão se ajustar ao novo horário sem problemas. Ethan agradece e beija a filha e sai correndo para não se atrasar. Chega ao edifício da fundação 15 minutos antes do horário combinado. A mesma recepcionista do sábado U reconhece e o orienta a subir diretamente para o 10º andar. Desta vez, Helena não está sozinha. Há mais 3 pessoas na sala, todas vestindo roupas executivas e carregando pastas e notebooks. Helena faz as apresentações. São membros da equipe de projetos sociais da Fundação. Uma delas é Mariana Souza, coordenadora de programas comunitários. Uma mulher de cerca de 40 anos, com cabelos curtos e um sorriso acolhedor. O segundo é Douglas Ribeiro, assistente administrativo. Um rapaz jovem de óculos redondos, que parece tímido, mas eficiente. A terceira é Beatriz Lima, responsável pela comunicação e marketing da Fundação. Uma mulher elegante de cabelos pretos, presos em um coque impecável. Todos cumprimentam Ethan com educação, mas ele percebe uma certa distância, uma avaliação silenciosa que acontece nos primeiros segundos. Helena conduz a reunião com segurança. Ela projeta uma apresentação em uma tela grande e começa a explicar os detalhes do projeto. O nome oficial é Rodas da Esperança. A ideia é restaurar 20 motos antigas nos primeiros 6 meses, usando mão de obra de jovens da periferia que serão treinados por Ethan. As motos serão leiloadas em eventos mensais e o dinheiro arrecadado será dividido entre os jovens participantes e projetos comunitários nas regiões de origem deles. Ethan ouve atentamente, fazendo anotações em um caderno que trouxe. Helena pergunta se ele tem dúvidas e ele levanta várias questões práticas. Onde será o espaço de trabalho? Quem vai fornecer as ferramentas e peças? Como será feita a seleção dos jovens? Helena responde a todas as perguntas com clareza, demonstrando que pensou em cada detalhe. O espaço será um galpão reformado na Zona Leste, próximo a uma das comunidades atendidas pela Fundação. As ferramentas e peças serão compradas com o orçamento do projeto. A seleção dos jovens será feita em parceria com escolas públicas e centros comunitários. Mariana complementa dizendo que já tem uma lista de 15 candidatos interessados. Todos entre 16 e 24 anos, moradores de bairros como Cidade Tiradentes, Itaquera e Guaianazes. Douglas explica que o contrato de Ethan prevê não só a coordenação técnica, mas também a função de mentor, alguém que vai ensinar não apenas mecânica, mas valores de trabalho em equipe, responsabilidade e comprometimento. Beatriz comenta que a história de Ethan será parte da narrativa do projeto, que a imprensa vai se interessar pelo homem que perdeu o emprego ajudando uma idosa e que agora lidera uma iniciativa social. Ethan fica desconfortável com a ideia de exposição pública, mas não diz nada. Precisa desse trabalho e, se for necessário aparecer em fotos e entrevistas, vai fazer. Depois da reunião, Helena leva Ethan até o galpão. Eles vão no carro dela, um SUV preto com interior de couro bege e som ambiente suave. Durante o trajeto, Helena faz perguntas sobre a vida dele, sobre Lia, sobre seus planos para o futuro. Ethan responde com sinceridade, mas também com cautela. Não quer parecer carente ou desesperado, mesmo que no fundo seja exatamente assim que se sente. Helena fala sobre a própria vida,
Conta que assumiu a direção da fundação há 2 anos, depois que o avô faleceu e deixou a gestão nas mãos dela. Diz que sempre quis fazer algo significativo, que cresceu em uma família privilegiada, mas que nunca se sentiu confortável com o abismo social que existe no Brasil. Por isso dedica seu tempo e recursos a projetos que possam fazer diferença real na vida das pessoas. Ethan a observa enquanto ela dirige. Helena é bonita, isso é inegável. Mas há algo além da beleza física que o atrai. É a forma como ela fala, a convicção nas palavras, a maneira como seus olhos brilham quando descreve os projetos da fundação. Ele se pega pensando que ela poderia estar fazendo qualquer outra coisa com a vida, viajando pelo mundo, gastando dinheiro em futilidades, mas escolheu estar ali, tentando mudar a realidade de quem precisa. Isso o impressiona e também o intimida, porque ele sabe que vem de um mundo completamente diferente, onde as preocupações são pagar o aluguel, colocar comida na mesa, garantir que a filha tenha um par de sapatos que sirva. Chegam ao galpão por volta das 10 da manhã. O local fica em uma rua de paralelepípedos irregulares, cercado por casas simples e pequenos comércios. O galpão é grande, com paredes de tijolo aparente e um teto alto de telhas de zinco. Por dentro, está vazio, mas limpo. Há bancadas de metal encostadas nas paredes, prateleiras para ferramentas e peças e uma área ampla no centro onde as motos poderão ser trabalhadas. Helena explica que a reforma foi concluída na semana passada e que as ferramentas e equipamentos começarão a chegar nos próximos dias. Ethan caminha pelo espaço, visualizando como tudo vai funcionar. Ele sugere algumas mudanças na disposição das bancadas, propõe a instalação de mais tomadas para as ferramentas elétricas. Pede um quadro branco grande para anotar os processos e etapas de cada restauração. Helena anota tudo no celular e promete providenciar. Eles passam o resto da manhã discutindo detalhes práticos. Ethan faz uma lista de ferramentas essenciais, desde chaves de boca e alicates, até equipamentos mais específicos como torquímetros e medidores de compressão. Helena fotografa a lista e envia para Douglas, pedindo que ele faça as cotações imediatamente. Na hora do almoço, Helena convida Ethan para comer em um restaurante próximo. É um lugar simples, com mesas de fórmica e comida por quilo, mas a comida é boa e farta. Eles se sentam em uma mesa no canto e continuam conversando sobre o projeto. Ethan percebe que está ficando mais à vontade com ela, que a formalidade inicial está se dissolvendo aos poucos. Helena também parece mais relaxada, rindo de piadas que ele faz sobre as dificuldades de ser mecânico em São Paulo, cidade onde todo mundo acha que entende de carro só porque assistiu alguns vídeos no YouTube. Depois do almoço, Helena precisa voltar para o escritório para outras reuniões. Ela deixa Ethan no galpão com as chaves do local e diz que ele pode ficar ali o tempo que quiser, explorando o espaço, medindo, planejando. Ethan agradece e fica sozinho pela primeira vez desde que o dia começou. Ele caminha pelo galpão novamente, desta vez mais devagar, absorvendo a realidade de que aquilo tudo é seu, para gerenciar. Senta-se em um banquinho improvisado e olha ao redor. Pensa na distância que percorreu em apenas alguns dias, de desempregado, desesperado a coordenador de um projeto social. Parece irreal, quase um conto de fadas. Mas está acontecendo e ele não pode desperdiçar essa chance. Nos dias seguintes, Ethan mergulha de cabeça no trabalho. As ferramentas começam a chegar, caixas e mais caixas de equipamentos novos que ele desembala e organiza com o cuidado de quem manuseia tesouros. Douglas aparece várias vezes para ajudar, carregando caixas pesadas e montando prateleiras. Os dois conversam pouco no início, mas aos poucos Douglas se abre e conta que cresceu em Paraisópolis, que estudou em escola pública a vida toda e que conseguiu uma bolsa de estudos em administração graças a um projeto social parecido com o que estão montando agora. Ethan se identifica com a história e os dois desenvolvem uma amizade rápida, baseada no entendimento mútuo de quem veio de baixo e sabe o valor de cada oportunidade. Na sexta-feira, Helena marca a primeira reunião com os jovens selecionados para o programa. Eles chegam ao galpão em pequenos grupos, alguns acompanhados por mães ou irmãos mais velhos. São 15 rapazes e 3 moças, a maioria entre 17 e 22 anos.
Alguns parecem ansiosos, outros desconfiados. Ethan os recebe na porta, cumprimentando cada um com um aperto de mão firme e olhando nos olhos. Helena chega alguns minutos depois e faz uma breve apresentação do projeto. Ela fala sobre a importância do trabalho, sobre a oportunidade de aprender uma profissão e ganhar dinheiro honestamente, sobre o impacto que cada um deles pode ter em suas comunidades. Ethan então assume a palavra e explica como vai funcionar o dia a dia. Eles vão trabalhar de segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde, com 1 hora de almoço. Vão aprender desde o básico, como identificar peças e usar ferramentas, até técnicas avançadas de restauração. Cada um receberá uma bolsa mensal de R$ 800, além de vale transporte e vale refeição. No final do semestre, se completarem o programa, receberão um certificado de capacitação profissional e uma porcentagem do valor arrecadado nos leilões. Os jovens ouvem em silêncio, alguns fazendo perguntas sobre horários, folgas, possibilidade de faltas. Ethan responde com paciência, deixando claro que espera comprometimento, mas que entende que todos têm suas dificuldades e que o importante é comunicar e tentar resolver as coisas juntos. No final da reunião, todos concordam em começar na segunda-feira seguinte. Helena se despede dizendo que vai acompanhar o projeto de perto, mas que Ethan tem total autonomia para gerenciar a equipe e tomar decisões técnicas. Ele agradece a confiança e fica ali, conversando informalmente com os jovens, tentando conhecer um pouco melhor. Descobre que muitos nunca trabalharam antes, que alguns estão ali porque foram incentivados pelos pais ou professores, que outros simplesmente precisam de dinheiro para ajudar em casa. Ethan se vê refletido em cada uma daquelas histórias. O fim de semana passa rápido. Ethan aproveita para passar tempo com Leah, levando-a ao parque, comprando sorvete, assistindo desenhos animados na televisão. Ele sente que finalmente pode respirar, que o sufoco que o apertava durante semanas começou a afrouxar. No domingo à noite, enquanto Leah dorme, ele separa as roupas de trabalho, prepara a mochila, revisa as anotações que fez sobre cada jovem da equipe. Quer começar a semana com tudo organizado, com um plano claro de como vai estruturar os primeiros dias de treinamento. Segunda-feira, amanhece ensolarada. Ethan chega ao galpão às 7h30 e encontra 3 jovens já esperando na porta. Ele sorri, satisfeito com a pontualidade, e abre o portão. Aos poucos, os outros vão chegando. Às 8h05, todos os 18 estão presentes. Ethan faz uma rápida chamada, distribui crachás provisórios e divide a turma em 3 grupos de 6 pessoas. Explica que cada grupo vai trabalhar em uma moto diferente, mas que todos vão aprender as mesmas técnicas, revezando as funções ao longo das semanas. A primeira moto a ser restaurada é uma Honda CG 125 vermelha de 1995. Doada por um colecionador, está em estado razoável, mas precisa de limpeza geral, troca de óleo, revisão da parte elétrica e pintura. Ethan começa ensinando o básico: como segurar as ferramentas corretamente, como identificar parafusos e porcas de diferentes tamanhos, como usar o manual técnico da moto para entender cada componente. Os jovens prestam atenção, alguns fazendo anotações em cadernos, outros gravando vídeos no celular, para não esquecer. Ethan percebe que há diferentes níveis de interesse e habilidade. Alguns pegam as ferramentas com naturalidade, como se já tivessem alguma experiência prévia. Outros são completamente iniciantes, hesitantes, com medo de estragar alguma coisa. Ele adapta a abordagem, sendo mais detalhista com os iniciantes, dando mais autonomia para os que demonstram aptidão. No final do primeiro dia, conseguem desmontar metade da moto e separar as peças que precisam ser substituídas. Ethan está satisfeito com o progresso e elogia a equipe, reforçando que estão no caminho certo. Helena aparece no galpão no meio da tarde, acompanhada de Beatriz e um fotógrafo. Eles querem registrar os primeiros dias do projeto para o site da fundação e para as redes sociais. Ethan se sente um pouco constrangido com as câmeras, mas deixa que façam o trabalho. Os jovens, por outro lado, adoram a atenção, posando para fotos explicando o que estão fazendo. Sorrindo para as lentes, Helena conversa com alguns deles,
Pergunta o que estão achando, se têm dúvidas, se estão confortáveis. Todos respondem positivamente, alguns até agradecendo pela oportunidade. Ela então se aproxima de Ethan, que está limpando as mãos em um pano sujo de graxa, e pergunta como foi o primeiro dia. Ele diz que foi ótimo, que a turma é boa e interessada, que tem certeza de que vão fazer um trabalho excelente. Helena sorri, satisfeita, e diz que está orgulhosa de como tudo está se desenrolando. Há algo no modo como ela olha para ele, uma mistura de admiração e gratidão, que faz o coração de Ethan acelerar por um instante. Nos dias e semanas seguintes, o projeto ganha ritmo. A primeira moto é concluída em 15 dias. Ethan organiza uma pequena cerimônia informal no galpão para comemorar, com refrigerante e salgadinhos comprados com o próprio dinheiro. Os jovens se reúnem ao redor da Honda CG restaurada, agora brilhante, com pintura nova e motor funcionando perfeitamente. Eles batem palmas, tiram fotos, comemoram como se tivessem acabado de escalar uma montanha. Ethan aproveita o momento para fazer um discurso breve, dizendo que aquilo é só o começo, que cada moto restaurada representa não apenas um objeto, mas a capacidade deles de transformar algo quebrado em algo funcional e valioso, que é exatamente isso que cada um deles está fazendo com as próprias vidas. Helena está presente na cerimônia e fica visivelmente emocionada com as palavras de Ethan. Depois que todos se dispersam, ela se aproxima dele e diz que ficou impressionada com a forma como ele se conecta com jovens, como consegue inspirá-los, sem ser condescendente ou autoritário. Ethan dá de ombros, um pouco envergonhado, e diz que só está sendo ele mesmo, que sabe o que é crescer sem muitas oportunidades e que quer dar a esses garotos o que ele não teve. Helena toca o braço dele levemente e diz que isso é exatamente o que faz dele a pessoa certa para liderar o projeto. O toque é breve, quase imperceptível, mas suficiente para deixar uma marca. Ethan sente uma eletricidade percorrer o corpo, uma sensação que não experimentava há muito tempo. Eles começam a passar mais tempo juntos. Helena vai ao galpão com frequência, trazendo lanches para a equipe, ajudando a resolver problemas burocráticos, participando de discussões sobre as próximas etapas do projeto. Às vezes ela fica até o final do expediente, conversando com Ethan, enquanto ele organiza as ferramentas e limpa o espaço. As conversas vão além do trabalho. Eles falam sobre música, sobre filmes, sobre infância, sobre sonhos. Ethan conta histórias engraçadas de Lia, sobre as coisas hilárias que a menina diz, sobre como ela é esperta e carinhosa. Helena escuta com atenção genuína e um dia diz que gostaria de conhecer Lia. Ethan fica surpreso com o pedido, mas concorda sem pensar muito. No sábado seguinte, Ethan leva Lia para conhecer Helena. Eles se encontram em um parque na Zona Oeste, um lugar amplo com playgrounds, áreas verdes e lanchonetes. Lia está animada, usando o vestido novo que Ethan comprou com o primeiro salário. Ela corre até Helena assim que a vê, sem qualquer timidez, e diz que ela é bonita, igual a uma princesa. Helena ri, encantada, e se abaixa para ficar na altura da menina. Elas conversam como se fossem velhas amigas, sobre desenhos, sobre bonecas, sobre a escola. Ethan observa de longe, sentindo algo se deslocar dentro do peito. Há muito tempo não via Lia tão à vontade com alguém fora do círculo pequeno de vizinhos e colegas de creche. E há muito tempo ele próprio não se sentia tão conectado com alguém. Passam a tarde inteira no parque. Helena empurra Lia no balanço, ajuda a menina a subir no escorregador, compra picolé para os três. Lia não para de falar, contando todas as novidades da vida, mostrando os desenhos que fez na escola, perguntando se Helena pode ir visitá-la em casa. Helena olha para Ethan, buscando aprovação, e ele acena positivamente com a cabeça. Ela promete a Lia que vai visitá-la em breve, e a menina fica radiante. Quando o sol começa a se pôr, Ethan diz que precisam ir, que Lia tem que tomar banho e jantar. Eles se despedem na entrada do parque. Lia abraça Helena com força e sussurra algo no ouvido dela, que Ethan não consegue ouvir. Helena sorri, acaricia a cabeça da menina e diz, até logo. Ethan também se despede,
agradecendo pelo tempo que ela dedicou a eles. Helena diz que foi um prazer, que adorou conhecer Lia e que espera que possam repetir o encontro em breve. No caminho de volta para casa, Lia não para de falar sobre a tia Helena. Diz que ela é legal, que tem um sorriso bonito, que parece ser muito gentil. Ethan concorda com tudo, mas não diz o que realmente está sentindo, que está começando a nutrir sentimentos por Helena, que vão além da gratidão profissional, que quando ela sorri, ele se sente capaz de qualquer coisa, que quando ela toca o braço dele, mesmo que por acaso, ele sente um calor que se espalha pelo corpo inteiro. Mas também sente medo. Medo de estar se iludindo, de achar que uma mulher como Helena poderia se interessar por alguém como ele. Afinal, ela vem de um mundo de privilégios, de educação refinada, de viagens internacionais e jantares em restaurantes caros. Ele é um mecânico da periferia, pai solteiro, que até pouco tempo atrás estava à beira do despejo. O que ele tem a oferecer a alguém assim? Esses pensamentos o atormentam nas semanas seguintes. Mas ele tenta afastá-los, focando no trabalho. A segunda e a terceira motos são restauradas com sucesso. A equipe de jovens está cada vez mais entrosada e habilidosa. Alguns já conseguem fazer reparos complexos sem supervisão constante. Ethan se sente orgulhoso do progresso e também aliviado por ter conseguido cumprir o que prometeu. O primeiro leilão está marcado para daqui a 3 semanas e a expectativa é alta. As 3 motos restauradas serão exibidas em um evento na sede da fundação, com presença de empresários, jornalistas e potenciais doadores. Beatriz está trabalhando intensamente na divulgação, criando vídeos promocionais, publicando matérias em blogs e sites especializados, mobilizando a imprensa local. Helena convida Ethan para participar de uma reunião com os organizadores do leilão. É a primeira vez que ele entra na sala de reuniões principal da fundação. Um espaço enorme, com uma mesa de madeira maciça, que comporta 20 pessoas. Há quadros nas paredes, troféus em vitrines, fotos de eventos passados. Ethan se senta ao lado de Helena, tentando parecer confiante enquanto outros diretores e coordenadores entram e ocupam seus lugares. Entre eles está Rafael Monteiro, diretor financeiro da fundação, um homem de cerca de 40 anos, alto, de cabelos grisalhos, bem cortados e terno impecável. Ele cumprimenta todos com um sorriso profissional, mas quando olha para Ethan, há algo no olhar que Ethan não consegue decifrar. Não é hostilidade aberta, mas também não é simpatia. É algo intermediário. Uma avaliação fria, calculista. A reunião começa e Rafael assume a palavra. Ele fala sobre os números do projeto, sobre o investimento inicial, sobre as projeções de retorno financeiro. Sua fala é técnica, cheia de termos que Ethan não compreende totalmente, mas a mensagem central é clara. O projeto precisa se provar viável financeiramente para continuar existindo. As 3 primeiras motos precisam ser vendidas por valores que justifiquem o investimento. Se o leilão não atingir as metas, o projeto pode ser reavaliado ou até encerrado. Helena intervém, dizendo que o objetivo do projeto não é apenas financeiro, mas social, e que os resultados devem ser medidos também pelo impacto na vida dos jovens participantes. Rafael concorda com um aceno de cabeça, mas rebate dizendo que impacto social não paga as contas e que a fundação tem responsabilidade fiduciária com os doadores. Ethan escuta o debate em silêncio, sentindo uma tensão crescente na sala. Fica claro que há uma divergência de visões entre Helena e Rafael. Ela está focada na missão social, ele nos números. Quando a reunião termina, Ethan sai da sala com um desconforto no estômago. Helena o alcança no corredor e percebe que ele está incomodado. Pergunta o que aconteceu, e ele diz que ficou preocupado com o que Rafael falou, que não quer que o projeto acabe por causa de dinheiro. Helena segura a mão dele e diz para não se preocupar, que vai fazer o possível para garantir que o leilão seja um sucesso e que o projeto continue. Ethan olha para a mão dela sobre a sua e sente novamente aquela eletricidade. Eles ficam ali parados por alguns segundos, os olhos se encontrando, e algo não dito paira no ar entre os dois. Nas semanas que antecedem o leilão, a tensão aumenta. Ethan percebe que Rafael começou a aparecer mais no galpão, sempre com uma desculpa profissional, inspecionando o trabalho, fazendo perguntas sobre custos, prazos
eficiência. Ele nunca é abertamente hostil, mas há uma frieza na forma como se dirige a Ethan, como se estivesse constantemente procurando falhas. Os jovens da equipe também notam e comentam entre si sobre o homem de terno que fica olhando tudo com cara de desaprovação. Ethan tenta ignorar focando no trabalho, mas é difícil não se sentir vigiado, julgado o tempo todo. Uma tarde, Rafael pede para falar com Ethan em particular. Eles vão até um canto mais afastado do galpão, longe dos jovens que trabalham nas motos. Rafael cruza os braços e vai direto ao ponto. Diz que está preocupado com a proximidade entre Ethan e Helena, que as pessoas estão comentando, que isso pode prejudicar a imagem da fundação. Ethan franze a testa, sem entender aonde aquilo quer chegar. Rafael continua, dizendo que entende que Ethan é grato pela oportunidade, mas que precisa manter uma distância profissional da diretora, que não seria apropriado que se criasse a impressão de que ele está se aproveitando da situação para ganhar favores pessoais. Ethan sente o sangue subir à cabeça. Ele responde que sua relação com Helena é estritamente profissional, que qualquer outra interpretação é maliciosa e injusta. Rafael levanta as mãos em um gesto de paz, dizendo que não está acusando ninguém, apenas alertando sobre percepções que podem surgir. Ele se despede com um sorriso cordial e sai do galpão, deixando Ethan furioso e confuso. Naquela noite, Ethan não consegue dormir. Fica repassando a conversa, tentando entender o que realmente estava por trás daquelas palavras. Será que Rafael tem razão? Será que as pessoas estão mesmo comentando? Será que ele está dando motivos para fofocas? Ele pensa em Helena, em como os dois têm passado tempo juntos, em como as conversas se tornaram mais pessoais, em como há uma química inegável entre eles. Mas nada aconteceu de concreto. Nenhum beijo, nenhuma declaração, nenhum gesto que ultrapasse os limites da amizade e do profissionalismo. Então por que Rafael está insinuando essas coisas? A resposta vem na manhã seguinte, quando Douglas passa no galpão e, depois de certa hesitação, conta a Ethan algo que ouviu no escritório da fundação. Douglas diz que Rafael foi noivo de Helena até 6 meses atrás. Eles terminaram o relacionamento de forma conturbada, com acusações mútuas de falta de comprometimento e diferenças irreconciliáveis. Rafael queria que Helena se afastasse da fundação e focasse em construir uma família, cuidar da casa, ser uma esposa tradicional. Helena recusou, dizendo que seu trabalho social era sua prioridade e que não abriria mão disso por ninguém. O término foi traumático para ambos, mas especialmente para Rafael, que, segundo Douglas, ainda nutre esperanças de reconciliação. A informação faz tudo se encaixar na cabeça de Ethan. Rafael não está preocupado com a imagem da fundação. Está com ciúmes. Está tentando afastar Ethan de Helena, porque vê nele uma ameaça. Ethan agradece a Douglas pela honestidade e pede para que ele não comente com ninguém sobre a conversa. Douglas promete e vai embora, deixando Ethan mais uma vez sozinho com seus pensamentos. Ele não sabe o que fazer com essa informação. Deveria contar para Helena? Deveria confrontar Rafael? Ou deveria simplesmente ignorar e continuar trabalhando, provando através de resultados que sua presença ali é legítima e necessária? Decide pela última opção. Não quer criar mais conflitos. Não quer colocar Helena em uma posição difícil. Então, foca no que pode controlar, que é preparar as motos para o leilão e garantir que tudo saia perfeito. A 4ª moto é concluída uma semana antes do evento. É uma Yamaha Re 350 Sul de 1988, uma máquina clássica que exigiu horas e horas de trabalho meticuloso. Ethan e os jovens da equipe ficam até tarde nos últimos dias, ajustando cada detalhe, polindo o tanque até que reflita como um espelho, calibrando o motor para que funcione com a precisão de um relógio suíço. Quando finalmente terminam, todos se reúnem ao redor da moto e há um silêncio reverente, como se estivessem diante de uma obra de arte e, de certa forma, estão... Aquela moto não é apenas um veículo, é a prova de que eles são capazes, de que com dedicação, conhecimento e trabalho em equipe, podem transformar algo abandonado em algo valioso. Helena aparece no galpão no final da tarde e fica maravilhada com o resultado. Ela caminha ao redor da Yamaha, observando cada detalhe,
fazendo perguntas técnicas que Ethan responde com orgulho. Os jovens também participam da conversa, explicando as partes que cada um foi responsável por restaurar. Helena elogia todos, dizendo que estão fazendo um trabalho excepcional e que tem certeza de que o leilão será um sucesso. Depois que os jovens vão embora, Helena e Ethan ficam sozinhos no galpão. Eles se sentam em 2 banquinhos de madeira, cansados, mas satisfeitos. Helena comenta que nunca imaginou que o projeto fosse evoluir tão rápido, que Ethan superou todas as expectativas. Ele responde que é mérito da equipe, que os jovens são talentosos e comprometidos. Helena sorri e diz que ele é modesto demais, que sem a liderança dele, nada disso seria possível. Há um silêncio confortável entre eles. A luz do fim de tarde entra pelas janelas altas do galpão, criando sombras alongadas no chão de concreto. Ethan sente vontade de dizer algo, de expressar o que está sentindo, mas tem medo de estragar tudo. Helena quebra o silêncio primeiro. Ela pergunta se ele está feliz, se está satisfeito com a forma como as coisas estão indo. Ethan responde que sim, que está mais feliz do que esteve em anos, que o projeto deu a ele não apenas um emprego, mas um propósito. Helena diz que sente o mesmo, que desde que o projeto começou, ela se sente mais conectada ao trabalho da fundação, mais motivada, mais viva. Ela faz uma pausa e então acrescenta, em voz baixa, que parte disso é por causa dele, que a presença de Ethan trouxe algo especial para a fundação e para a vida dela. Ethan olha para ela, surpreso. O coração dispara no peito. Helena sustenta o olhar, vulnerável, esperando uma reação. Ele quer dizer que sente o mesmo, que pensa nela o tempo todo, que quando está perto dela, sente uma felicidade que não sabia mais ser possível. Mas antes que consiga formar as palavras, o celular de Helena toca. Ela atende, é Rafael dizendo que há uma emergência no escritório e que ela precisa voltar imediatamente. Helena desliga, frustrada, e pede desculpas a Ethan. Diz que precisam conversar melhor em outro momento. Ethan concorda, tentando esconder a decepção. Eles se despedem e Helena sai apressada. Ethan fica ali, sozinho no galpão, sentindo uma mistura de esperança e ansiedade. Algo estava prestes a acontecer entre eles, mas foi interrompido. E agora, ele não sabe quando ou se terão outra chance. Os dias que faltam até o leilão passam em ritmo frenético. As 4 motos são transportadas para a sede da fundação, onde serão exibidas em uma sala especialmente preparada para o evento. Beatriz coordena a montagem da exposição, com iluminação profissional, placas informativas sobre cada moto e a história de sua restauração, e um vídeo institucional que será exibido durante o leilão, mostrando o trabalho da equipe no galpão. Ethan é chamado para dar entrevistas a jornalistas locais. A princípio relutante, ele acaba se soltando e falando com paixão sobre o projeto, sobre os jovens, sobre a importância de dar oportunidades a quem nunca teve. As matérias começam a sair em sites de notícias, blogs, redes sociais, a história do mecânico que perdeu o emprego ajudando uma idosa e agora lidera um projeto social, ganha atração. As pessoas se comovem, compartilham, comentam. A fundação recebe dezenas de e-mails de apoio e de empresas interessadas em doar motos para futuras restaurações. Rafael observa tudo isso com uma expressão cada vez mais fechada. Durante uma reunião de última hora para alinhar os detalhes do leilão, ele questiona os números apresentados por Beatriz, dizendo que os custos do projeto estão mais altos do que o previsto. Helena rebate dizendo que os resultados justificam o investimento, que o retorno social é imensurável e que o leilão vai equilibrar as contas. Rafael insiste que é preciso ter cautela, que não podem se deixar levar por emoções, que a fundação tem responsabilidades financeiras. A discussão fica tensa, e Ethan, que está presente, sente-se desconfortável. Percebe que Rafael está tentando minar o projeto, criar dúvidas, plantar sementes de desconfiança, mas não diz nada, apenas observa e espera. O dia do leilão finalmente chega. É uma sexta-feira, ensolarada de abril. O evento está marcado para as 7 da noite. Mas desde o meio da tarde, a equipe da fundação já está no local, organizando os últimos detalhes. Ethan chega às 5, trazendo consigo
5 dos jovens da equipe que foram convidados a participar. Eles vestem camisas polo brancas com o logo do projeto, estão nervosos, mas também empolgados. É a primeira vez que a maioria deles entra em um ambiente tão sofisticado. O salão de eventos da fundação é amplo, com pé direito alto, lustres de cristal e um palco com sistema de som profissional. Já há garçons circulando com bandejas de canapés e taças de champanhe. Ethan orienta os jovens a ficarem próximos às motos, prontos para responder perguntas dos convidados sobre o processo de restauração. As pessoas começam a chegar às 6h30. São empresários, doadores regulares da fundação, jornalistas, influenciadores digitais, políticos locais, todos vestidos elegantemente conversando em pequenos grupos, observando as motos com interesse. Ethan se sente deslocado no meio daquela multidão, mas tenta se manter discreto, focado em garantir que tudo corra bem. Helena parece radiante, usando um vestido azul marinho, elegante e minimalista que realça sua beleza natural. Ela circula pelo salão, cumprimentando os convidados, agradecendo pela presença, apresentando Ethan e os jovens da equipe. Quando ela fala sobre o projeto, seus olhos brilham com uma paixão genuína que cativa a todos. Ethan a observa de longe e sente um orgulho imenso, não apenas pelo sucesso do evento, mas por fazer parte de algo que ela construiu. Rafael também está presente, impecável em seu terno cinza escuro. Ele circula pelo salão com a postura de quem está em casa, cumprimentando conhecidos, rindo de piadas, projetando uma imagem de segurança e controle. Mas Ethan nota que ele observa Helena com frequência, e também observa Ethan sempre com aquela expressão calculista. Em um determinado momento, Rafael se aproxima de um grupo de empresários influentes e Ethan percebe que ele está falando sobre o projeto. Não consegue ouvir a conversa, mas pela linguagem corporal e pelas expressões dos empresários, tem a sensação de que Rafael não está dizendo coisas positivas. Às 7h, Helena sobe ao palco e pede a atenção de todos. O salão fica em silêncio. Ela faz um discurso emocionante sobre a missão da fundação, sobre a importância de investir nas pessoas, sobre como o projeto Rodas da Esperança é a materialização desses valores. Ela apresenta Ethan, que é recebido com aplausos educados. Ele sobe ao palco constrangido, mas quando começa a falar sobre as motos, sobre os jovens, sobre o trabalho que realizaram juntos, sua voz ganha confiança. Ele conta a história de cada restauração, os desafios enfrentados, os momentos de descoberta e superação. Ele diz que aquelas motos representam muito mais do que metal e mecânica. Representam sonhos, oportunidades, transformação. Quando termina, há um silêncio breve seguido de aplausos calorosos. Algumas pessoas até se levantam. Ethan desce do palco e é imediatamente cercado por convidados querendo conversar, fazer perguntas, conhecer melhor o trabalho. O leilão começa às 8h. Um leiloeiro profissional assume o comando, apresentando cada moto com entusiasmo, destacando suas características, sua história, o trabalho de restauração. A primeira moto, a Honda CG 125, tem lance inicial de R$3.000. Os lances começam devagar, mas logo ganham ritmo. 2 empresários disputam acaloradamente, até que um deles arremata por R$8.500. Al-Salau aplaude. Ethan respira aliviado. É um bom começo. A segunda moto, uma Suzuki E125, é arrematada por R$7.000. A terceira, uma Honda CB 400, vai por R$12.000. E finalmente a quarta, a Yamaha E350 azul, a joia da coroa, desperta um verdadeiro frenesi. Os lances sobem rapidamente, 15.000, 18.000, 22.000. Ao final, a moto é arrematada por incríveis R$28.000. O salão explode em aplausos. Ethan e os jovens da equipe se abraçam, emocionados. No total, o leilão arrecadou R$55.500, superando em muito as expectativas iniciais. Depois do leilão, há um coquetel onde os convidados celebram o sucesso do evento. Helena está radiante, recebendo elogios de todos os lados. Ela procura Ethan no meio da multidão e, quando o encontra, o abraça espontaneamente. É um abraço longo,
caloroso, que diz mais do que palavras. Quando se separam, os olhos de Helena estão marejados. Ela diz que não tem palavras para agradecer, que ele fez tudo isso acontecer, que ela está imensamente orgulhosa. Ethan responde que foi um trabalho de equipe, que ela acreditou nele quando ninguém mais acreditaria, que é ele quem deve agradecer. Eles ficam ali, olhando um para o outro, e novamente há aquela sensação de algo não dito pairando no ar. Mas desta vez, não são interrompidos. Helena respira fundo e diz que gostaria de conversar com ele depois que todos forem embora. Ehsan concorda, o coração disparado. Os convidados começam a se despedir por volta das 11 da noite. Os jovens da equipe vão embora em um transporte providenciado pela fundação, felizes e exaustos. A equipe organizadora desmonta a infraestrutura do evento. Aos poucos, o salão vai esvaziando. Meia-noite, só restam Helena, Ethan, Beatriz, finalizando alguns detalhes administrativos, e Rafael, que por algum motivo ainda está por ali, falando ao telefone em um canto. Beatriz eventualmente se despede, dizendo que foi uma noite perfeita e que está ansiosa para começar a planejar o próximo leilão. Helena agradece e a acompanha até a porta. Quando volta, Rafael se aproxima dela e pede para falar em particular. Helena hesita, mas concorda. Eles vão até um canto mais reservado do salão. Ethan fica onde está, fingindo checar o celular, mas observando de soslaio. A conversa entre Helena e Rafael parece tensa. Ele gesticula muito. Ela mantém os braços cruzados, a postura defensiva. Embora Ethan não consiga ouvir o que dizem, percebe que não é uma conversa amigável. Depois de alguns minutos, Helena dá um passo para trás, balança a cabeça negativamente e se afasta. Rafael tenta segui-la, mas ela levanta a mão, em um gesto firme de basta. Ele para, visivelmente frustrado, e após alguns segundos, sai do salão batendo a porta. Helena respira fundo, recompõe-se e volta para perto de Ethan. Ele pergunta se está tudo bem e ela diz que sim, que é só Rafael sendo Rafael, que não é nada demais. Mas Ethan vê que ela está abalada. Ele oferece um copo de água, que ela aceita agradecida. Eles se sentam em um dos sofás do salão, finalmente sozinhos. Helena começa a falar. Diz que há muito tempo queria ter essa conversa com ele, mas nunca encontrava o momento certo. Que desde que se conheceram sentiu uma conexão especial, algo que não consegue explicar racionalmente. Que a princípio achou que era apenas a admiração pelo trabalho dele, pela forma como ele cuida de Lia, pela dignidade com que enfrenta as dificuldades. Mas que, com o tempo, percebeu que era mais do que isso, que estava desenvolvendo sentimentos que a assustavam porque não faziam parte do plano dela, da vida estruturada e controlada que ela sempre levou. Ethan escuta em silêncio, mal conseguindo acreditar no que ouve. Helena continua dizendo que sabe que vem de mundos diferentes, que há uma distância social entre eles, mas que nada disso importa para ela, que o que importa é como se sente quando está perto dele. Segura, feliz, inteira. Ethan sente os olhos arderem. Ninguém nunca lhe disse coisas assim. Ninguém nunca o fez sentir que era suficiente, que era digno de amor, que era especial. Ele respira fundo e diz a verdade, que também desenvolveu sentimentos por ela, que tenta lutar contra eles todos os dias porque acha impossível que alguém como ela possa querer alguém como ele, que tem medo de ser apenas uma novidade, um projeto social, alguém que ela vai ajudar e depois abandonar. Quando cansar, Helena pega a mão dele e diz que ele não é um projeto, que é a pessoa mais real, mais genuína, mais incrível que ela conheceu, que não sabe o que o futuro reserva, mas que quer descobrir ao lado dele. Ethan sente uma lágrima escorrer pelo rosto. Helena seca com o polegar e se aproxima devagar. Eles se beijam. É um beijo suave, hesitante no começo, mas que rapidamente se aprofunda, carregado de todo o desejo reprimido das últimas semanas. Quando se separam, estão sem fôlego. Ethan sorri, um sorriso largo e genuíno que transforma seu rosto. Helena ri, também aliviada e feliz. Eles ficam ali, abraçados no sofá, conversando baixo sobre tudo e nada, sobre como as coisas mudaram, sobre o que vem pela frente, sobre medos e esperanças.
Helena diz que sabe que não será fácil, que haverá julgamentos, fofocas, pessoas tentando separá-los. Ethan diz que não se importa com o que os outros pensam, que só se importa com ela e com Leah. Helena sorri e diz que também quer fazer parte da vida de Leah se Ethan permitir, que já se apaixonou pela menina tanto quanto pelo pai dela. Ethan sente o peito aquecer. Diz que Leah também já se apaixonou por ela, que não para de falar da tia Helena. Helena ri e diz que então está decidido. Eles vão tentar. Vão ver aonde isso os leva. Saem do edifício já passando da 1 da manhã. A cidade está quieta. As ruas vazias sob a luz dos postes. Helena oferece carona, mas Ethan diz que prefere ir de moto, que precisa de um tempo para processar tudo. Eles se despedem com outro beijo mais longo desta vez e combinam de se ver no fim de semana ostere. E se juntos para contar a novidade. A Leah. Ethan vai embora, sentindo-se leve como nunca. Quando chega em casa, Dona Cida está dormindo no sofá, esperando por ele. Ele a acorda gentilmente e ela pergunta como foi o leilão. Ethan diz que foi perfeito, que superou todas as expectativas. Dona Cida sorri e diz que sempre soube que ele era capaz de grandes coisas. Ela vai embora e Ethan entra no quarto onde Leah dorme. Senta-se na beirada da cama e observa a filha por longos minutos. Promete silenciosamente que vai fazer tudo ao seu alcance para dar a ela a vida que merece. E agora, pela primeira vez, sente que realmente pode cumprir essa promessa. O fim de semana chega e Helena aparece no apartamento de Ethan no sábado de manhã, trazendo sacolas de pães, frios, frutas e sucos. Leah abre a porta e grita de alegria ao vê-la, pulando em seus braços. Helena a gira no ar e ri. E Ethan observa a cena do corredor, sentindo o coração transbordar. Eles tomam café da manhã juntos, na mesinha pequena da sala, Leah sentada no colo de Helena, falando sem parar, mostrando desenhos, contando histórias da escola. Helena presta atenção em cada palavra, faz perguntas, interage com a naturalidade de quem sempre fez parte daquela família. Depois do café, Ethan respira fundo e diz que eles têm uma novidade para contar. Leah olha com os olhos arregalados, curiosa. Helena e Ethan trocam um olhar e então ele explica, com palavras simples e cuidadosas, que ele e Helena gostam muito um do outro, que querem passar mais tempo juntos e que gostariam de saber o que Leah acha disso. A menina fica em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Então seu rosto se ilumina com um sorriso enorme e ela pergunta se isso significa que Helena vai ser tipo uma mãe para ela. Helena sente os olhos encherem de lágrimas e diz que gostaria muito disso se Leah quiser. Leah responde com um abraço apertado e diz que sempre quis ter uma mãe de novo e que se pudesse escolher, escolheria a Helena. Ethan também se emociona e os três ficam ali, abraçados, formando um círculo de amor e esperança. É um momento simples, mas profundo, que marca o início de algo novo e precioso. Os dias seguintes são como um sonho. Helena passa a frequentar o apartamento regularmente. Ela janta com eles, ajuda Leah com a lição de casa, assiste desenhos animados no sofá, participa da rotina como se sempre tivesse estado ali. Ethan se surpreende com a facilidade com que ela se adapta, sem qualquer sinal de arrogância ou desconforto, com a simplicidade do lugar. Ela elogia a comida que ele prepara, ri das piadas de Leah, dorme no sofá quando fica até tarde e está cansada demais para dirigir até a casa dela. Aos poucos, suas roupas começam a aparecer misturadas com as de Ethan no varal. Seus produtos de beleza dividem espaço com os itens de barbear dele no banheiro. É uma intimidade que cresce organicamente, sem forçar, sem pressão. No galpão, o trabalho continua em ritmo acelerado. Com o sucesso do primeiro leilão, a fundação recebe mais doações de motos e também de empresas que querem patrocinar o projeto. Ethan precisa expandir a equipe, contratando mais 5 jovens. O espaço fica pequeno e Helena providencia a locação de um galpão maior, em uma região mais central, com melhor infraestrutura e acessibilidade. A mudança acontece em uma semana, com todos ajudando a transportar ferramentas, equipamentos e as motos em andamento. O novo espaço é amplo, bem iluminado,
com banheiros limpos e uma pequena cozinha onde a equipe pode fazer as refeições. Os jovens adoram o novo lugar e trabalham com ainda mais entusiasmo. Mas nem tudo são flores. As notícias sobre o relacionamento entre Helena e Ethan começam a circular. Primeiro em sussurros discretos entre os funcionários da fundação, depois em comentários nas redes sociais e, finalmente, em matérias de blogs especializados em celebridades e empresários. As manchetes variam de neutras a sensacionalistas. Algumas destacam o romance como uma história inspiradora de amor, que supera barreiras sociais. Outras insinuam que Ethan está se aproveitando de Helena para ascender socialmente, que é um oportunista, um interesseiro. Helena tenta ignorar, mas Ethan fica profundamente incomodado. Ele sabia que enfrentariam julgamentos, mas não imaginava que seria tão violento, tão público, tão cruel. Rafael aproveita o momento para intensificar seus ataques. Ele começa a questionar abertamente os gastos do projeto em reuniões da diretoria, insinuando que há irregularidades, que Ethan não tem qualificação formal para gerenciar um orçamento tão grande, que a fundação está se expondo a riscos desnecessários. Ele sugere uma auditoria externa para investigar o uso dos recursos. Helena rebate com veemência, dizendo que o projeto é totalmente transparente, que todos os gastos estão documentados, que as acusações de Rafael são infundadas e motivadas por questões pessoais. Mas Rafael é habilidoso em plantar dúvidas. Ele fala com investidores importantes, mostra números fora de contexto, cria uma narrativa de irresponsabilidade financeira. Alguns investidores começam a expressar preocupação e exigem esclarecimentos. A situação se agrava quando um jornal de grande circulação publica uma matéria questionando a gestão da fundação. A reportagem cita fontes anônimas que alegam que o projeto Rodas da Esperança está gastando mais do que deveria, que há favoritismo na contratação de pessoal e que o relacionamento entre a diretora e o coordenador do projeto levanta questões éticas. A matéria não acusa diretamente, mas as insinuações são claras. Helena fica furiosa e quer processar o jornal por difamação, mas os advogados da fundação a aconselham a não reagir publicamente, para não dar mais visibilidade ao assunto. Ethan lê a matéria e sente uma mistura de raiva e humilhação. Todas as suas inseguranças voltam à tona. Será que ele realmente merece estar ali? Será que está prejudicando Helena? Será que deveria ter mantido distância? Naquela noite, ele conversa com Helena. Diz que talvez seja melhor eles darem um tempo, se afastarem publicamente, até que as coisas se acalmem. Helena fica chocada e diz que não vai ceder a pressões externas, que o que eles têm é real e valioso, que não vai desistir só porque algumas pessoas mal-intencionadas estão tentando destruir o que construíram. Ethan argumenta que não quer ser a causa da queda dela, que ela trabalhou a vida inteira para construir a reputação da fundação e que ele não vale a pena arriscar tudo isso. Helena pega o rosto dele com as duas mãos e diz, com voz firme, que ele vale tudo, que nunca conheceu alguém tão íntegro, tão trabalhador, tão genuíno, que não vai deixar que pessoas como Rafael destruam o que tem. Eles se abraçam, mas Ethan não consegue afastar completamente o medo de que talvez Helena esteja sendo idealista demais, que a realidade pode ser mais forte do que o amor deles. Os dias seguintes são tensos, a pressão sobre Helena aumenta. Ela é chamada para reuniões extraordinárias com o conselho da fundação, onde precisa prestar contas detalhadas de cada centavo gasto no projeto. Rafael lidera o questionamento, sempre com um tom educado mas incisivo, fazendo perguntas que insinuam má gestão, sem acusar diretamente. Helena apresenta todos os documentos, todos os recibos, todas as notas fiscais. Tudo está em ordem. Não há nenhuma irregularidade, mas mesmo assim, a semente da dúvida foi plantada. Alguns membros do conselho sugerem que talvez seja prudente pausar o projeto temporariamente, até que a situação se estabilize. Helena se recusa categoricamente. Diz que pausar o projeto seria admitir culpa onde não há, seria prejudicar os jovens que dependem do programa, seria ceder à chantagem. A discussão fica acalorada. Rafael argumenta que a reputação da fundação está em jogo,
que a imprensa está criando uma narrativa negativa, que investidores estão ameaçando retirar apoio. Ele propõe uma solução: substituir Ethan por outro coordenador. Alguém com formação acadêmica, alguém que não tenha envolvimento pessoal com a diretoria. Helena sente o sangue ferver. Ela percebe que tudo isso sempre foi sobre separar ela de Ethan, sobre controlar sua vida, sobre forçá-la a fazer as escolhas que Rafael acha corretas. Ela diz em alto e bom som na frente de todo o conselho que não vai substituir Ethan, que ele é o melhor profissional que já teve na fundação, e que se o conselho não tem confiança em seu julgamento, talvez seja ela quem deveria sair. O silêncio que se segue é pesado. Ninguém esperava que Helena chegasse a esse ponto. Um dos membros mais antigos do conselho, um senhor de cabelos brancos chamado Dr. Meirelles, intervém. Ele diz que admira a lealdade de Helena, mas que precisa ser prática. Que a fundação existe há 30 anos, que sobreviveu a crises e escândalos porque sempre priorizou a transparência e a responsabilidade. Que talvez seja necessário um afastamento temporário de Helena da direção executiva do projeto. Não porque fizeram algo errado, mas para proteger a imagem institucional enquanto as acusações são investigadas e esclarecidas. Helena sente que está perdendo o controle da situação. Ela olha ao redor da sala e percebe que a maioria dos membros concorda com o Dr. Meirelles. Está sozinha. Rafael observa tudo com uma expressão que tenta ser neutra, mas não esconde completamente a satisfação. Helena sai da reunião devastada. Ela vai direto para o galpão, onde Ethan está trabalhando com a equipe. Ao vê-la entrar, ele percebe imediatamente que algo está errado. Ela pede para falar com ele em particular, e eles vão até o pequeno escritório improvisado no fundo do galpão. Helena conta o que aconteceu, tentando controlar as lágrimas. Diz que o conselho a forçou a se afastar temporariamente da supervisão direta do projeto, que nomearam um comitê para fazer uma revisão completa de todas as operações e que Rafael será o responsável pela transição. Ethan sente como se tivesse levado um soco no estômago. Ele diz que vai pedir demissão, que não vai permitir que ela seja punida por causa dele. Helena diz que ele não pode desistir agora, que seria exatamente o que Rafael quer. Mas Ethan já decidiu. Ele diz que ama Helena, que ama Lia, e que por isso precisa fazer a coisa certa, que a coisa certa é sair antes que cause mais danos. Naquela noite, Ethan escreve uma carta de demissão formal e a envia para a fundação. No dia seguinte, vai ao galpão mais cedo, antes dos jovens chegarem, e começa a organizar suas coisas pessoais. Helena aparece desesperada, implorando para ele reconsiderar. Ethan diz que sua decisão está tomada, que ela merece alguém melhor, alguém que esteja à altura dela, alguém que não traga problemas. Helena chora e diz que ele é exatamente quem ela quer, que não se importa com o que os outros pensam, que vão superar isso juntos. Mas Ethan está firme. Ele beija a testa dela, diz que sempre vai amá-la, e sai do galpão carregando uma caixa com suas ferramentas pessoais. Helena fica ali, sozinha, sentindo como se tivesse perdido a única coisa que realmente importava. Os dias que se seguem são os mais difíceis que Ethan já enfrentou. Ele volta a trabalhar como autônomo, consertando motos e carros na garagem do prédio onde mora. O dinheiro é escasso. As contas se acumulam novamente, mas ele não se importa. Está anestesiado funcionando no automático. Lia percebe que algo está errado. Ela pergunta onde está Helena. Por que ela não vem mais visitá-los? Ethan tenta explicar que às vezes as pessoas precisam se afastar, que não é culpa de ninguém, que é assim que a vida funciona. Mas Lia não aceita. Ela chora, diz que sente falta da Helena, que quer a família que eles tinham. Ethan abraça a filha e também chora, pela primeira vez na frente dela. Helena tenta ligar, mandar mensagens, mas Ethan não responde. Ele acha que é melhor assim, que um corte limpo é menos doloroso a longo prazo. Ela aparece algumas vezes no prédio, mas Ethan pede para Dona Cida dizer que ele não está. Dona Cida, que conhece a história toda, fica indignada e diz que ele está sendo teimoso e orgulhoso, que está jogando fora a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Ethan sabe que ela tem razão, mas não consegue voltar atrás. Tem medo de que, se voltar,
vai arrastar Helena para o abismo junto com ele. No galpão, o projeto continua, mas sem alma. Rafael assume a coordenação temporária e contrata um novo supervisor, um engenheiro mecânico formado e credenciado. Mas sem o carisma e a conexão de Ethan, os jovens da equipe ficam desmotivados. Alguns faltam com frequência, outros pedem para sair. A produtividade cai drasticamente. Rafael tenta manter as aparências, mas fica claro que o projeto está desmoronando. E então, quando tudo parece perdido, algo inesperado acontece. Dona Odete, a avó de Helena, a senhora que Ethan ajudou naquela manhã chuvosa, resolve intervir. Ela sempre acompanhou o desenrolar dos acontecimentos de longe, mas agora decide que é hora de agir. Aos 82 anos, ela não tem mais paciência para jogos políticos ou manipulações. Ela liga para um programa de televisão de grande audiência que aborda questões sociais e pede para contar sua história. A produção aceita imediatamente, atraída pela narrativa poderosa de uma senhora idosa que testemunhou um ato de bondade e as consequências injustas que se seguiram. O programa vai ao ar em uma quinta-feira à noite. Dona Odete aparece impecável, vestindo um terno claro, os cabelos brancos penteados com cuidado. Ela conta, com voz firme e clara, sobre o dia em que Ethan a ajudou a atravessar a avenida, sobre como ele chegou atrasado no trabalho e foi demitido por isso, sobre como sua neta Helena ficou indignada e decidiu oferecer uma oportunidade a ele, sobre o sucesso extraordinário do projeto Rodas da Esperança sob a liderança de Ethan, e então, com uma determinação que silencia o estúdio inteiro, ela fala sobre as acusações infundadas, sobre as insinuações maliciosas, sobre a tentativa de destruir um homem íntegro, simplesmente porque ele ousou se apaixonar por alguém de uma classe social diferente. Ela diz que teve uma vida longa, que viu muitas injustiças, mas que não vai ficar em silêncio enquanto assistem à destruição de pessoas boas por interesses mesquinhos. A entrevista viraliza nas redes sociais. Em poucas horas, milhões de pessoas assistem ao vídeo, compartilham, comentam. A opinião pública vira completamente. As pessoas começam a questionar as verdadeiras motivações por trás dos ataques ao projeto. Jornalistas investigativos começam a cavar mais fundo e descobrem os vínculos de Rafael com empresas concorrentes que se beneficiariam do fracasso da fundação. Descobrem também seu histórico de relacionamento com Helena e as tentativas frustradas de reconciliação. Um a um, os fios da manipulação começam a se desenredar. A pressão sobre o conselho da fundação se torna insustentável. Investidores exigem explicações. Doadores ameaçam retirar apoio se as acusações contra Ethan não forem formalmente retiradas, e se ele não for reintegrado. A imprensa que antes atacava agora defende, publicando matéria sobre a história inspiradora do mecânico que mudou vidas através do trabalho honesto. Em uma reunião de emergência, o conselho vota pela destituição de Rafael de todos os cargos na fundação e pelo convite formal para que Helena retome integralmente a direção executiva. Ela aceita, mas impõe uma condição: que Ethan seja publicamente exonerado de todas as acusações e que seja convidado a voltar ao projeto com autonomia total e um pedido oficial de desculpas. Helena vai pessoalmente até o apartamento de Ethan. É uma tarde de sábado, e ele está na garagem, de macacão sujo, consertando a suspensão de uma moto velha. Quando a vê, seu coração para. Ela está magra, com olheiras profundas, mas ainda assim linda aos olhos dele. Eles ficam em silêncio por longos segundos, apenas se olhando. Então Helena dá um passo à frente e diz que foi uma idiota, que deveria ter lutado mais, que deveria ter impedido que ele fosse embora. Ethan diz que ele foi o idiota que teve medo, que achou que estava protegendo ela, mas na verdade estava fugindo. Helena sorri através das lágrimas e diz que não importa quem foi o idiota maior, que o que importa é que eles se amam e que precisam estar juntos. Ethan larga a ferramenta e caminha até ela. Ele está sujo de graxa, com as mãos manchadas, mas Helena não se importa. Ela o abraça com força e ele a levanta do chão, girando, rindo e chorando ao mesmo tempo. Dona Cida aparece na janela do apartamento e aplaude, gritando que sobre tempo. Lia escuta o barulho,
corre até a garagem e, quando vê Helena ali, grita de alegria e se junta ao abraço. Os três ficam ali, abraçados, formando novamente aquele círculo que se quebrou, mas que agora está remendado, talvez até mais forte do que antes. Ethan volta ao projeto na segunda-feira seguinte. Os jovens da equipe fazem uma festa surpresa para recebê-lo, com faixas, balões e muito barulho. Eles dizem que nada foi a mesma coisa sem ele, que sentiram sua falta, que o projeto só faz sentido com ele ali. Ethan fica emocionado e promete que não vai abandoná-los novamente. Helena está presente e anuncia mudanças importantes. O projeto Rodas da Esperança será expandido para outras regiões da cidade. Novos galpões serão abertos, mais jovens serão treinados, mais oportunidades serão criadas. E Ethan será promovido a diretor-geral do programa, com total autonomia para tomar decisões e implementar sua visão. Nas semanas seguintes, tudo volta aos trilhos. O segundo leilão acontece e arrecada ainda mais do que o primeiro. A fundação recebe doações recorde. O projeto vira case de sucesso e é estudado por outras organizações que querem replicar o modelo. Ethan é convidado para dar palestras, participar de painéis, compartilhar sua experiência. Ele aceita alguns convites, sempre levando consigo membros da equipe de jovens, garantindo que eles também tenham visibilidade e oportunidades. Helena e Ethan decidem morar juntos. Ela se muda para um apartamento maior, mais próximo do galpão, com 3 quartos e uma varanda com vista para a cidade. Lia ganha o próprio quarto, decorado com a ajuda de Helena, cheio de cores e desenhos. A menina finalmente tem a família que sempre sonhou. Ethan continua trabalhando duro, mas agora com a segurança de que tem uma parceira ao seu lado, alguém que acredita nele incondicionalmente. Helena também floresce nesse novo arranjo. Ela que sempre foi tão focada no trabalho, descobre a alegria de ter uma família, de participar da rotina doméstica, de fazer parte da vida de Lia e Ethan de forma integral. Dona Odete se torna presença constante nas suas vidas. Ela janta com eles todos os domingos, conta histórias do passado, ensina receitas antigas, a Lia dá conselhos sábios quando solicitada. Ela diz que está orgulhosa da neta por ter tido coragem de seguir o coração, e orgulhosa de Ethan por ter sido o catalisador dessa transformação. Ela brinca que aquela travessia na avenida foi o melhor atraso que Ethan poderia ter tido na vida. 6 meses depois, a fundação organiza um grande evento para celebrar um ano do projeto Rodas da Esperança. É realizado em um espaço amplo ao ar livre, com shows, comida, exposição das motos restauradas ao longo do ano. Centenas de pessoas comparecem. Os jovens que passaram pelo programa estão presentes, muitos já empregados em oficinas e concessionárias, alguns cursando faculdade. Todos gratos pela oportunidade que tiveram. Pais e mães agradecem a Ethan com lágrimas nos olhos, dizendo que ele mudou o rumo das vidas de seus filhos. Durante o evento, há um momento especial. Helena sobe ao palco e chama Ethan e Lia para se juntarem a ela. A multidão aplaude. Helena fala sobre a jornada incrível que percorreram, sobre os obstáculos superados, sobre o poder transformador do amor e da persistência. Ela então se vira para Ethan e, diante de centenas de pessoas, pega sua mão. Diz que ele a ensinou que família não é definida por sobrenomes ou contas bancárias, mas por escolha, compromisso e amor. Que ele e Lia a tornaram uma pessoa melhor, mais completa, mais feliz. E então, para a surpresa de todos, ela se ajoelha, tira uma pequena caixa do bolso e a abre, revelando um anel simples mas bonito. Ela pergunta, com voz trêmula de emoção, se Ethan aceita se casar com ela. O público fica em silêncio, aguardando a resposta. Ethan está em choque, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele olha para Lia, que está ao seu lado, pulando de alegria, batendo palmas. Ele olha para Dona Odete na primeira fila, que sorri com orgulho. Ele olha para os jovens da equipe, para Douglas, para Beatriz, para todos que estiveram ao lado deles nessa jornada. E então olha para Helena, ajoelhada na sua frente, vulnerável e corajosa. Ele não consegue falar, apenas acena positivamente com a cabeça repetidamente, até que finalmente consegue dizer sim. Helena coloca o anel no dedo dele. Levanta-se e eles se beijam enquanto a multidão explode em aplausos e gritos de celebração. Lia corre
e abraça as pernas dos dois, gritando que agora eles são uma família de verdade. Ethan a levanta no colo, e os três se abraçam no palco, sob os holofotes e aos olhos de centenas de testemunhas. É um momento mágico, improvável, perfeito na sua imperfeição. Helena sussurra no ouvido de Ethan que sempre soube que ele era especial desde o primeiro momento em que a avó contou sobre o homem que parou para ajudar uma desconhecida mesmo correndo o risco de se atrasar. Ethan responde que nunca imaginou que um simples ato de bondade pudesse mudar sua vida de forma tão completa e maravilhosa. Os meses que se seguem são de preparativos para o casamento. Helena quer algo simples, íntimo, apenas com família e amigos próximos. Ethan concorda aliviado por não ter que passar por uma cerimônia pomposa e desconfortável. Eles escolhem casar no próprio galpão do projeto, decorado com flores e luzes, cercados pelas motos restauradas que simbolizam a jornada deles. Lia será a daminha, usando um vestido branco que ela mesma escolheu. Dona Odete será a madrinha de Helena. Douglas será o padrinho de Ethan. O casamento acontece em uma tarde ensolarada de outubro. É simples, mas emocionante. Os votos são escritos por eles mesmos. Palavras sinceras sobre amor, respeito, parceria, família. Não há luxo desnecessário, mas a abundância de alegria genuína. Os jovens do projeto cantam uma música que ensaiaram em segredo. Dona Odete chora discretamente atrás dos óculos. Lia distribui pétalas de flores pelo corredor improvisado entre as bancadas de trabalho. Quando o juiz de paz os declara marido e mulher, o beijo é longo e caloroso, celebrado por aplausos entusiasmados. A festa é descontraída, com música ao vivo de uma banda de samba. Comida farta, preparada por um buffet local que doou o serviço como presente, e muita dança. Ethan, que sempre foi tímido, se surpreende dançando com Helena sem se preocupar com o que os outros pensam. Lia dança com o avô de um dos jovens da equipe, um senhor que a faz girar e rir. É uma celebração de comunidade, de superação, de amor que venceu preconceitos e obstáculos. Quando a noite cai e os convidados começam a se despedir, Ethan, Helena e Lia ficam sozinhos no galpão, ainda decorado. Eles se sentam no chão, encostados em uma das motos restauradas, e ficam em silêncio, apenas absorvendo o momento. Lia eventualmente adormece entre os dois, a cabeça apoiada no ombro do pai, as pernas esticadas sobre o colo de Helena. Ethan olha para sua nova esposa, e ela retribui o olhar. Não precisam dizer nada. Tudo já foi dito. Eles apenas se abraçam, com Lia segura entre eles, e agradecem silenciosamente por terem encontrado um ao outro. Nos anos que se seguem, o projeto Rodas da Esperança se expande para 10 cidades brasileiras. Milhares de jovens passam pelo programa de capacitação. Muitos conseguem empregos dignos. Alguns abrem seus próprios negócios, outros inspiram suas comunidades a acreditar em mudança. Ethan vira referência nacional em educação profissionalizante e é convidado pelo governo para ajudar a desenvolver políticas públicas na área. Helena continua à frente da fundação, que se torna uma das mais respeitadas do país. Mas acima de tudo, eles são uma família construída sobre a base improvável de um ato de bondade em uma manhã chuvosa, mas consolidada através de amor, resiliência e fé no potencial humano. Lia cresce feliz e segura, sabendo que é amada incondicionalmente. Ela nunca esquece que sua família começou de um jeito diferente, mas aprende que isso não torna menos real ou menos valiosa. Pelo contrário, torna ainda mais especial. Aos 12 anos, em uma redação escolar sobre sua maior inspiração, ela escreve sobre o pai que teve coragem de ajudar uma desconhecida, mesmo sabendo que poderia se dar mal. E sobre a mãe que teve coragem de amar, além das convenções sociais. Escreve que família é escolha, é compromisso, é estar presente nos momentos difíceis, e que ela é grata todos os dias por ter sido escolhida por duas pessoas tão extraordinárias. Ethan guarda essa redação em uma pasta especial, junto com fotos do casamento, certificados dos jovens que passaram pelo projeto e uma carta que Dona Odete escreveu antes de falecer aos 90 anos, na qual ela dizia que sua única certeza sobre o céu era que lá de cima continuaria torcendo pela família que ajudou a unir. Sempre que Ethan olha para esses documentos,
se emociona, porque eles são a prova de que bondade não é ingenuidade. Que fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil, traz recompensas que não podem ser medidas em dinheiro. Que amor verdadeiro não conhece classes sociais. Não se importa com o que os outros pensam, apenas existe puro e transformador. E assim, naquela cidade grande e caótica que é São Paulo, no meio do tráfego, da correria, da indiferença que às vezes parece dominar, uma história diferente foi escrita. Uma história que começou com um homem atrasado, parando para ajudar uma senhora desconhecida. Uma história que floresceu contra todas as probabilidades. Uma história que prova que, às vezes, os maiores milagres começam com os menores gestos. E que quando você abre o coração para a bondade, o universo conspira para devolver 100 vezes mais do que você deu. Essa é a história de Ethan, Helena e Lia. Uma história de amor, superação e esperança. Uma história que merece ser contada e lembrada, para que outros acreditem que também são possíveis seus próprios milagres.